Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Maria Madalena de Paz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 80 da biografia de São José, escrita por Jan Dobrazinski. Estamos aqui no capítulo 9. Depois daquele diálogo de José e Miriam, em que eles se aceitam como cônjuges. José ia se ambientando cada vez mais na cidade onde se estabelecera. Ampliou a casa que tinha comprado, retirou a parede que fechava a gruta e construiu outra mais à frente para ter mais espaço. Na parede fez também umas aberturas para janelas. Ali instalou sua oficina. No fundo, atrás de uma cortina, estava a verdadeira morada. Ele trabalhava a seu estilo, com cuidado e precisão, sem pressa. Antes, porém, de reconstruir a casa, a primeira coisa que fez foi um balde para tirar água do poço. Pôs nesse trabalho toda a sua habilidade. Deu um jeito de fazer um balde que fosse, ao mesmo tempo, maior e mais leve que o outro utilizado pelas mulheres para tirar água. Não economizou esforço. Sempre punha o coração em seu trabalho, mas dessa vez a confecção do balde se transformou em uma verdadeira canção de amor. Quando estava pronto, José foi ao poço antes do amanhecer e trocou o antigo balde pesado pelo novo, finamente decorado ao fogo. Não mencionou a ninguém nada do que tinha feito. Voltou para casa e pôs-se a trabalhar. Mas o coração pulsava inquieto. Continuava sem ver Miriam, a não ser na casa de Cleofas. Cumprimentavam-se, viam-se na rua, mas não falavam entre si. Agora estavam noivos, e o povo de Nazaré sabia disso. José tinha um cuidado particular para que não recaísse sobre Miriam nenhuma suspeita de leviandade. Aqui, na terra dos pagãos, o comportamento das jovens era diferente. As garotas gregas, as sírias, as cananeias não esperavam pelo enlace oficial. Eram vistas com seus noivos e se tornavam suas amantes. Seus gritos e risadas às vezes transtornavam o coração de José. Mas esta intranquilidade sossegava ao considerar que, com sua renúncia, conquistava um amor tão grande e acendia nele um entusiasmo mais forte que os apelos do corpo. Costumava pensar frequentemente em Zacarias e Isabel e naquilo que então lhe contara o velho sacerdote. Zacarias amava sua esposa e pedia um sinal que justificasse esse amor
que ele julgava pecaminoso. Ele, José, havia encontrado o amor por Miriam após muitos anos de espera, mas não duvidava sequer por um momento que era o próprio Altíssimo quem o trouxera a Nazaré, como levou Tobias a Sara. A jovem era seu presente, seu com letra maiúscula, né? Esse dom exigia sacrifício, um sacrifício semelhante, mas superior ao de Tobias. Pensava que, graças a esse dom, fora-lhe aberto o mundo secreto do coração da jovem, e agora nada os separaria. Miriam não lhe disse o que pensava do balde novo, mas no dia seguinte à sua troca, quando José voltou para casa depois de uma ausência um tanto demorada, encontrou seu asno alimentado, dessedentado, escovado, com tanto esmero que seu pelo claro lembrava um tecido precioso trazido por mercadores do remoto Oriente. Logo adivinhou quem tinha feito aquilo e por que o fizera. Não precisavam falar. Seus pensamentos se encontravam incessantemente. José deixava à porta de Cleofas os objetos mais bonitos que havia fabricado e depois encontrava ramos de flores junto à sua própria porta. Seu burrico estava sempre bem alimentado e arrumado. Às vezes, parecia-lhe notar as pegadas de uns pés pequenos na trilha pedregosa junto à sua casa. Mas Miriam jamais se deixou ver. Sabia mover-se fora do alcance, como uma sombra. A troca do balde não passou despercebida entre as mulheres da cidade. E imediatamente todas quiseram saber quem era o artífice. Espalharam a notícia entre pais e maridos. 2 dias mais tarde, quando José realizava uns trabalhos de entalhadura, apresentaram-se diante dele 2 homens ricos da cidade. Joel, o tintureiro conhecido por todo mundo, e Guerrim, o não menos apreciado fabricante de sandálias decorativas. Vieram os 2 para ver os objetos fabricados por José. Acariciavam a madeira polida com sinais de admiração. Imediatamente, um encomendou uma mesa e o outro 2 banquetas. As encomendas choviam uma atrás da outra. A maioria dos que vinham eram lavradores que necessitavam de relhas, arados, pás e forquilhas. Pediam-lhe urgência na entrega devido aos trabalhos do campo. José abandonava constantemente a construção para atender às encomendas urgentes. As procedentes dos comerciantes ricos podiam esperar. Para José, as ferramentas de trabalho tinham preferência. Ganhava pouco com elas, mas o que recebia bastava-lhe amplamente. Ia economizando para o morrar, que se comprometera a pagar a Cleofas por Miriam. Morrar. Vamos ver o que é morrar. Soma em dinheiro que o noivo entregava ao pai da noiva para concretizar as bodas. Isso era o morrar. Dava também aos necessitados. Logo a notícia se divulgou entre os pobres da cidade, e tão logo desapareciam os que vinham com encomendas,
De trás das árvores e das paredes saíam timidamente cegos, coxos e até leprosos. Ninguém ia embora sem uma ajuda. Passavam os dias um após o outro. Já transcorrera meio ano desde que José chegara a Nazaré. Finalmente a casa foi terminada. Não faltavam as encomendas. Ainda que fizesse muitas coisas, José se aplicava sempre com esmero e não entregava nada sem ter finalizado cuidadosamente. Normalmente, dava um prazo bem maior, mas quase sempre o trabalho era terminado antes. Tal como ocorria em Belém, começaram a aparecer as crianças na oficina. Pareciam sentir sua simpatia de longe. Aprendeu rapidamente a reconhecê-los. Conhecia-os pelo nome. De início, os primeiros eram os filhos de Cleofas. Vinham os meninos, vinham as meninas. Falava com eles e escutava o que diziam. Aos maiores, ensinava como utilizar a serra, a enxó, o martelo. Depois das crianças, vieram os mais velhos. Atraía-os não só a curiosidade por conhecer o novo Nagar, vinham com pedidos de ajuda ou conselhos. José não podia imaginar que ele, sendo jovem, pouco falante, recém-chegado à cidade, se tornasse conselheiro de muitas pessoas mais velhas que ele e certamente mais experientes. Um dia, Cleofas apareceu na oficina de José. Ainda que fosse pequena a diferença de idade entre eles, José sempre tratava o tutor de Miriam com o respeito devido à sua posição. Ao ver Cleofas, ele deixou imediatamente seu trabalho, limpou as mãos e convidou-o a sentar-se em um banco espaçoso que tinha feito para as visitas. Ofereceu-lhe hidromel, mas Cleofas recusou com um movimento de cabeça. Algo o preocupava e via-se que o assunto que o trazia ocupava todos os seus pensamentos. Mas era-lhe difícil expressá-lo. Cleofas esfregava suas grandes mãos e remexia no chão com o calcanhar. Bufava, mas não se decidia. Esperando pelo que iria dizer o futuro cunhado, José começou. Que bom que vieste. Tenho algum dinheiro e quero dá-lo a ti. Não imaginava que poderia cumprir tão depressa o que tinha prometido. Cleofas fez com a mão um gesto de impaciência. Não venho por isso. No que se refere ao morrar, já sabes que não quero recebê-lo. És tu quem insiste em pagá-lo. Não tive dúvidas de que logo o ganharias. Não existem muitos trabalhadores como tu. Para Miriam, nunca há de faltar nada. Se fosses mais exigente na hora de fixar o preço. José sorriu. Cobro o que me parece justo. Cobras pelo material, não dás valor ao teu trabalho. Também cobro pelo trabalho, mas não quero demasiado. O trabalho me causa alegria. Oh, não sabes do melhor, Cleofas, que prazer é trabalhar com a madeira. Cada corte recorda a proximidade do Altíssimo. Cleofas olhou-o com atenção. Tu és um excelente artesão, disse ele, mas creio que serias
um poeta ainda melhor. Alguns trabalham primeiro, depois cantam, depois rezam. Mas, para ti, o trabalho já é canto e oração. Porque o trabalho é oração. Cleófas assentiu com a cabeça. Tu e Miriam sois iguais. Ela pensa o mesmo. Faça o que fizer, ela canta e reza ao mesmo tempo. Mas é sobre ela que precisamente pigarreou e começou a retorcer as mãos, conforme o seu costume. Mudou de tom. Pois sabes que vim aqui falar sobre ela. Eu te escuto, Cleófas. Voltou a pigarrear e a bufar antes de começar. Não sei se ficaste sabendo que com a caravana de Jerusalém chegou ontem certa pessoa. Costumava trazer notícias de Isabel para minha mulher e Miriam, e levava as notícias daqui, pois trouxe algo extraordinário. Por acaso já estás sabendo? Então, as pessoas, né? Nessa época, vocês vão já notaram e vão notar ainda mais, elas viajavam em caravanas, né? A pé, obviamente, ou com um burrinho, para se protegerem, né? Então, essas comunicações de pessoas que vinham e iam, né? Eram frequentes e elas vinham através de caravanas, né? Que passavam em vários locais, né? Depois voltavam, né? Normalmente o guia, o conjunto de guias, né, era contratado pelas pessoas para então viajarem, né? Por acaso já está sabendo? Não, né? José respondeu. Algo realmente difícil de acreditar. Imagina. Apoiou ambas as mãos nas coxas e inclinou-se para a frente, como se o extraordinário do assunto que eu trazia lhe pesasse sobre a nuca, como uma carga que eu dobrasse até o chão. Imagina, Isabel, a esposa de Zacarias, esperando um filho. Arremessou esta notícia como se arremessasse uma pedra. Podes acreditar nisso? Nisto? Uma mulher tão idosa? José passou a mão lentamente sobre a face. É verdade, reconheceu. É uma mulher muito idosa. Eu estava convencido de que seu tempo já tinha passado há muito. E Zacarias está tão velho que foi chamado, segundo parece, pela última vez para prestar o serviço no templo. Exato. Quando eu estive com ele, estava preparando-se para prestar esse serviço pela última vez. Acontecem coisas extraordinárias nessa vida. Simplesmente não posso acreditar nisso, ainda que o outro jurasse que era verdade. Como pôde acontecer? O sujeito dizia que Isabel esconde seu estado diante das pessoas, o que não me surpreende, e enviou esta notícia para nossas mulheres em segredo. Uma história incrível. Parece ser como aquelas mulheres que imaginam trazer um filho em seu seio e quando completa seu tempo, não nasce nada. É provavelmente o que acontece com Isabel. Com certeza não dará à luz. Mas Miriam, começou a dizer, fitou José e se interrompeu.
O que ias dizer? Tu a conheces. Para ela não existe nada impossível. Assim que ouviu a notícia, veio ver-me e pediu que lhe permitisse ir com Isabel. Dizia que deve forçosamente ajudá-la durante a gravidez e durante o parto. Como? Ela quer ir para a Judéia? Pois é, justamente, um caminho longo, e agora que está queimado pelo sol. As estradas estão vazias. Uma jovem sozinha. Não terás consentido, claro. Cleofas olhou para José e baixou imediatamente a vista. Inquieto, enrolava no dedo a orla da sua túnica. Quando for tua, poderás proibi-la de fazer loucuras. Mas eu, para dizer a verdade, não sou capaz de lhe proibir nada. Ela sempre me parece... Eu já te disse, explodiu. Parece uma moça comum, mas ela é diferente. Não sei como me comportar com ela. Até mesmo minha mulher, muitas vezes, não consegue entendê-la. Nunca pede nada. Não se nega a nada. Faz todos os trabalhos. Mas quando chega a pedir... O que decidiste? Ela decidiu sozinha. Antes que eu tivesse tempo de explicar-lhe que isso não tem sentido, já me disse que pela manhã sairia uma caravana para Jericó, que tinha falado com esse pessoal e prometeram levá-la consigo. José pôs-se de pé num salto. Exclamou: Como? Então permitiste que ela fosse? Não grites. Senta-te. Cleofas puxou José pela túnica e obrigou-o a sentar-se de novo no banco. Já está feito. É muito fácil dizer. Tu permitiste? Tu permitiste? Suspirou. Vamos conversar com tranquilidade. Não posso acreditar nessa gravidez. E seguramente também tu não acreditas. Mas ela está convencida de que é verdade. E já que acredita, então sabe que Isabel, por estar esperando um filho, necessita de ter alguém com ela. Pensa bem, uma mulher velha, sozinha. Miriam a trata como se fosse sua mãe. Então, era preciso fazer outra coisa. Deixaste que ela se vá com estranhos? Não totalmente estranhos. Conheço esses mercadores. Eu fui com ela. Prometeram que vão cuidar dela. Então a acompanhaste? E não me disseste nada? Cleofas pousou o olhar sobre José, suspirou e voltou a baixar a cabeça. Caiu o silêncio. José mordeu o lábio e olhava para frente. Ao longe, no meio das rochas vermelho-amareladas, serpenteava a estrada como um fio negro pela qual chegara a Nazaré fazia meio ano. Agora, pensava, ela está em algum ponto desta estrada. Uma jovem sozinha com um grupo de forasteiros. O coração de José encheu-se de indignação e ressentimento contra Cleofas. Ele tinha de vir informá-lo da viagem. Teria ido com Miriam. Uma viagem juntos não teria sido muito apropriado, é certo. E não teria sido melhor expor-se à opinião pública do que expor a jovem a algum perigo? E agora passaram semanas, talvez mesmo alguns meses, sem saber nada sobre ela. Estás chateado comigo? Perguntou Cleofas. Estou. Queria vir avisá-lo,
Queria até dizer-te que fosses com ela. Acredite em mim, estou do teu lado. E por que fizeste isto então? Suspirou de novo. Pois, José, eu gostaria que já tomasses conta dela. Foi ela quem se opôs a que eu te avisasse. Ela? José olhava estupefato para Cleofas. Ela disse-me: avisa José que lhe mandarei notícias assim que chegar. Que ele não fique intranquilo e saúda-o por mim, com afeto. Mas não quero que ele venha comigo. Ela te disse isto? Começou e se calou, tomado por uma onda de ressentimento. Então foi ela mesma. Sabia que eu iria me preocupar e mesmo assim foi embora. E não queria que a acompanhasse. Nem mesmo nos despedimos. Este pensamento o abrasava dolorosamente. Mas se ele sempre aceitara tudo o que ela havia querido, não pedia nada em troca, não exigia nada. Só queria cuidar dela, protegê-la do perigo. Quando ela aceitou sua declaração, tão simplesmente e com tanta simpatia, estava convencido de que ela o amava. Tinha um pacto com o Altíssimo, mas ele lhe prometera que ia respeitar sua decisão. Estava convencido de que, graças a este sacrifício, a misteriosa luz que ardia em Miriam deixaria de ser um segredo para ele. O mundo oculto dela seria também o seu mundo. Iria desaparecer esse sentimento de timidez que o assaltava sempre que falava com ela. Saberiam tudo um do outro. Pensariam em comum. Só assim ele imaginava o amor. E acaba que ela se vai, chamada por assuntos que considerava exclusivamente seus. Como se quisesse mostrar-lhe que não iria compartilhar tudo com ele. Que existem recantos de seu coração aos quais ele não tem e não terá acesso. O coração de José encheu-se de desilusão. Pela primeira vez surgiu a dúvida se a companheira sonhada que ele havia encontrado era realmente aquela que estava esperando. Por acaso não seria apenas um mal-entendido? Os conselhos de Zacarias, os encorajamentos de Isabel, o encanto de Miriam? Por acaso seu pai teria razão ao recriminar sua espera? Os sonhos construídos durante anos não teriam nublado o verdadeiro aspecto da jovem que tinha encontrado? Até as pessoas que a rodeavam perderam imediatamente o seu aspecto simpático. José olhou atravessado a cara de Cleofas. O rosto ossudo que emergia da espessa barba roliça pareceu-lhe de repente obtuso e repugnante. Quão facilmente se deixara levar pelas aparências, pensou. Até este homem lhe parecera sensato e cordial. Entretanto, apesar da amargura que lhe enchia o coração, José fez uma pergunta para si. Iria renunciar a essa jovem? Não. Estava perfeitamente consciente de que não poderia nunca encontrar outra igual. Desde o primeiro momento em que a viu na escada, sob o arco do poço, soube que a amava e não podia renunciar a este amor. Estava preso na armadilha. Apertou os lábios com força e calou-se.
Cleofas bufava a seu lado. O silêncio se prolongava. Enfim, Cleofas disse: Então vês, é assim. Não queria dizer-te isto. Eu não a entendo. Não devia ter agido assim. Eu estou contigo. Mas ela é assim. Abriu os braços aflito. E se tu a amas, deverás aceitá-lo. José apertou a testa com os dedos. Ela também tinha me dito, pensava, que eu a entenderia porque a amava. Eu a amo, mas não compreendo. Eu sei, respondeu. Mas não havia convicção nesta afirmação. Simplesmente, José queria dar por encerrada a conversa. 6 meses atrás, parecia-lhe ter chegado a um porto tranquilo onde poderia permanecer por toda a vida. Agora pressentia que ia ser diferente. Sua barca não havia atracado na margem, mas se afastara do embarcadouro e zarpara rumo a uma aventura desconhecida e distante. Aí está, então, o capítulo 9. Um capítulo forte, interessante, né? Que o autor, não é? Imagina como é que José recebe a notícia de que Miriam teria zarpado, né, de Nazaré para a casa de Isabel e Zacarias. Né? E vocês sabem da história, né? Tem uma coisa aqui muito mais importante. É que a Virgem Santíssima, ela sabe da gravidez de Santa Isabel, não pelo aviso que essa pessoa trouxe lá da própria Isabel, né? Aqui é uma imaginação do autor, né? Mas a Virgem Santíssima soube da gravidez de Isabel pelo anjo anunciador, né? O mesmo que anuncia a encarnação do Verbo, né? Então, obviamente, vai ter um texto belíssimo sobre isso em relação à gravidez de Miriam e a relação disso com José. Mas, então, quando ela parte para ajudar a sua prima, ela já está grávida. Então, aqui não tem ainda essa parte. Mas esse capítulo é muito interessante porque tem duas notas principais, né? Que é, primeiro, essa relação delicada que se estabelece entre José e Miriam depois deles terem se tornado noivos, né? Essa delicadeza de gestos, essa delicadeza de mimos, né, entre os dois, né? Coisas
a limpeza do burrinho, né? Os presentes que ele deixa à porta dela na casa de Cleofas, as flores que aparecem na porta de José, né? São expressões, né, de um amor puro que existe entre Miriam e José, né? Então essa é a primeira nota, né? Outra nota é o estabelecimento de José como um artesão, né, importante em Nazaré, né? Um artesão com a clientela extraordinária, né? E também da relação dele não só com as crianças, mas com os pobres, né? Essa é outra nota que o autor nos apresenta no capítulo, né? E depois o centro mesmo do capítulo, né? Que é essa notícia, né? Que José recebe. E no meio da notícia, a gente nota, né, como a presença de Miriam, a nossa Virgem Mãe, afetava as pessoas, né? Como o autor quer nos dar, né, uma ideia de uma das coisas mais misteriosas que há na vida de Nossa Senhora, que é como que nós, pobres mortais, nos sentiríamos perto, ao lado, relacionando com uma criatura que não tem pecado original, que conta permanentemente com a graça de Deus em ato, aprimorando permanentemente a natureza humana que ela tem, né? O autor tenta imaginar isso, tenta nos descrever isso, né? Qual que era o efeito, né, nos 5 sentidos e nos sentidos internos dos seres humanos que se relacionavam com Miriam, né? E ele, pela boca de Cleofas, né, o autor deixa-nos escapar, né, essa coisa do Cleofas dizer, olha, eu não consigo dizer não para ela, tá certo? Eu não entendo o que acontece com essa moça. Eu não entendo qual que é a fonte da força interna que ela tem. Eu não entendo porque que ela parece tão madura sendo tão jovem. Nem eu, nem minha mulher. Nós não entendemos isso. O que nós sabemos é que não conseguimos falar não para ela. Tá certo? Então, enfim, eles estão submetidos a um poder avassalador que eles não entendem, né? Então é a forma que o autor tenta dar uma pálida ideia, né, dessa presença física de Maria num ambiente, né? E daí nós podemos fazer vários tipos de conjecturas, né? Da presença dela entre os apóstolos, né? Da presença dela com São João depois, né?
da ressurreição, né? Com a presença dela na igreja, né? Como que ela foi tão importante para a igreja nascente, né? Enfim, podemos alocubrar, mas aqui o autor usa de Cleófas, né? E mesmo José está sob esse mesmo poder, né? Inexplicável, né? Da Imaculada Conceição, né? E, bem, nós podemos também pensar, matutar, né? Que poder, né? Aqueles privilegiados, né? Que veem, que conseguem ver diretamente a Virgem Santíssima quando ela aparece para essas pessoas, né? Os pastorzinhos em La Salete, os pastorzinhos em Fátima, para a própria Santa Bernadette, né? A gente começa a entender um pouco a reação deles, né? Porque, enfim, é a mesma senhora, né? Tá certo? Então, eu queria agora ouvir a observação ou comentários que os senhores teriam sobre essa leitura. Opa! Rápido aqui, né? Quem sabe primeiro Isso. Bom, é interessante, muito interessante também os comentários que eu fiz, tanto também como sobre a leitura. Se eu ver aí que Cleófas não conseguiu resistir a uma senhora, mas eu pensando aqui, conversando com a dona Ana Paula, que pois se nem Deus resiste a ela, quem é Cleófas para resistir? Não é verdade? A onipotência suplicante, né? Não é impressionante? E eu também me lembro de um outro dia de leitura que Nossa Senhora também pastoreava lá com as ovelhas. Então a gente conhece aí também algumas, além da corredentora, né, mediadora universal, nós temos também a co-pastora, vamos dizer assim, a boa pastora, né, um termo meio estranho assim. Então, de certa forma, ela, como mãe da igreja, e até hoje ela ajuda a pastorear, né? Isso. Como esposa fiel do Espírito Santo, filha favorita do pai, né? E mãe do Cristo a gerar outros Cristos, né? Então ela também conduz essas ovelhas também. E interessante, professor, que toda pessoa tem sua atmosfera, né? Que a gente percebe com mais ou menos facilidade a distância ou a falta dela, né, na proximidade. E Nossa Senhora devia ter a sua atmosfera também, né? E a gente lembra, assim, como o senhor falou da aparição, das aparições aos pastorzinhos, né? E Santa Bernadette, todos eles falavam, a linda senhora. E essa beleza toda, que é uma coisa que se perdeu hoje, né? Principalmente aí, né, na cabeça das pessoas, é que essa grande parte dessa lindeza e em grande parte é o encanto pessoal dessa pessoa, justamente dessa atmosfera, né? Dessas simpatias, sei lá que nome que a gente pode dar para isso, né? E igual a gente tinha comentado com o senhor no outro dia, né? A gente trombou com uma moça tão simpática, tão agradável, assim, no outro dia, né? A gente pensou, puxa, podia ter mais gente assim, né? Então todos nós temos essa, né? E aí compete a gente também cultivar uma atmosfera assim que se assemelhe o mais possível, né? Essa boa atmosfera desses santos, né? Como os lugares também têm sua atmosfera, tem lugares que a gente entra, a gente percebe, né? Uns tem um ambiente meio pesado, outros um ambiente mais leve, mais agradável, Tem inspira isso. coisas boas em nós, né?
As pessoas inspiram as coisas ruins, assim, se afasta, né? Depende muito da afinidade nossa, né? Da nossa própria alma com esses ambientes, com essas pessoas, né? Inclusive, me fez lembrar também um conselho que um padre deu às pessoas, né? Procurando, eu queria me casar com uma pessoa assim, assado. Esse padre falou assim, o padre até americano, né? Ele falou, o sotaque dele era americano. Falando, né? Você, olha, faça uma lista daquelas qualidades que você quer na pessoa com quem você quer casar. Ótimo. Agora passe o próximo ano todo desenvolvendo essas qualidades. É em você, Porque né? Deus, exato, em si mesmo, porque Deus só vai permitir que você tenha acesso a uma pessoa desse nível quando você estiver também assemelhado a ela. Uhum. Né? Ou seja, os parecidos vão, embora complementares, com certas diferenças, mas os parecidos vão se atrair. Sim. Né? Porque tem muita gente aí que fala, não consigo encontrar, não consigo encontrar, mas é o tal negócio, é a sua, vamos dizer assim, entre a sua atmosfera ali, suas afinidades estão afins, assim, estão com uma certa afinidade com pessoas também que você diz que quer ou não, né? É verdade. Não adianta você, como diz, né, um outro dia estava falando com a moça, não adianta você procurar o seu José na balada, na discoteca, no bar, ele não vai aparecer lá, ele não Não, está lá. Esse tipo de cara não está lá, ele não. não vai lá, né? Tá E na tem pessoas oficina. Tá na como isso, oficina dele. está na oficina, ele está na escola, ele está no trabalho, de É. repente ele te pergunta as horas, assim, do nada, numa padaria, sei lá, mas na balada, no bar, não. E também é interessante esse dote aí que É. o Cleophas oferece, não, o João José oferece a Cleophas, né? Havia antigamente uns casamentos com certos regimes dotais, tem uns dotes, né? Ou seja, o rapaz ele entrava com certo patrimônio, a casa, e São José dando exemplo aí, né? Muita gente que quer casar, mas quer levar, simplesmente investir só o que tem dentro do guarda-roupa, né? É. E eles procuravam desde cedo, quando ganhavam dinheiro, procurar levantar um dinheiro, comprar um imóvel, um terreno, quando era mais fácil isso, né? Pelo menos. E as moças, elas faziam seu enxoval, né? As suas roupinhas, não só suas roupinhas, mas também roupa de cama, roupa de mesa, né? E também tinha o dote. Enxoval é uma palavra já muito antiga, né? Ninguém Você mais. vê que eu... Não, eu digo assim, ninguém mais lembra disso. Não, hoje em dia, você pergunta pra moça que vai casar hoje em dia, o que você está levando para esse casamento? Ah, meu guarda-roupa e eu. É. E Essa nessas coisa de fotos, preparar, de fazer as coisas. sim. E a outra coisa também que as pessoas têm que ver, professor, igual tem muita gente que fala assim, e aí, você pensa em casar? Uma pergunta às vezes que eu fazia para alguns mocinhos que eu achava interessantes, mas a conversa às vezes terminava até por aí. Pensa, depois que eu fizer graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, viajar para o exterior, e ali depois de 30 anos eu vou casar. Assim, É, essa aí já está fora, essa aí já está arriscada. é, Então, se a pessoa tem, ou ela precisa tentar discernir se a vocação dela matrimonial existe mesmo, e ela tem que estar preparada para isso, em termos de habilidades, para atividades práticas, habilidades de relacionamento pessoal, né, de aparar as arestas com o futuro marido, a futura esposa, habilidades, virtudes, né, que são a construção de virtudes, né, uma construção de virtudes. E as pessoas às vezes estão assim, eu quero primeiro aproveitar bastante, entre aspas, né, farrear bastante, aí de repente eu me vejo aí com 30 anos de idade, olho pro lado, bom, acho que tá na hora de eu casar, né? Ou você aí, vem cá, casa comigo. é. Não é assim, né? Porque muitas vezes a gente vai trombar com, às vezes, o amor da vida da gente, dividindo merenda no recreio, né? A Maria aí, provavelmente em idade de casar em torno dos seus 14, 15, 13, sei lá quantos anos. A Miriam Mas é por aí, né? 14, duvido 15. que tenha mais de 16 ou 17.
É. Né? Minhas avós se casaram mais ou menos em torno de uns. Uma com 17 recém-completados, outra acho que com uns 16 também. Era Né? comum, né? Era comum. Era comum. E 2 hoje gerações, 3 atrás. eu penso, velho, uma menininha comum aí, 16, 17, que é isso, nem onde, talvez a mulher tiver 26, 27 e as oportunidades boas já tiverem passado, né? É, E é, aí fazem aqueles casamentos ruins, tipo, já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Como diz a Paula aqui, é, às vezes comentando de alguma coisa assim. Ou seja, pega o primeiro que tem, simplesmente para sair de casa, montar meu próprio negócio, enfim, qualquer coisa, menos um matrimônio realmente pensado e levado a sério, né? Razão de que alguns bispos dizem que 80, 90% dos matrimônios modernos são nulos, porque eles são feitos com os fins errados, com as intenções erradas, de modo leviano, né, e tudo mais. é. E, e são coisas assim para o pessoal pensar também, né? O que, que você vai levar para esse casamento em termos de enxoval, patrimônio físico, patrimônio espiritual, É, né? a mulher pensava muito no enxoval e o homem no dote. E nas Sim, próprias, e nas próprias condições financeiras, né? exato. Que hoje parece que uma coisa, é, pelo menos no início, parece que as pessoas não preocupam com isso, né? Não, eu não pensar nisso, tá faltando um ano para casar, É, 6 meses. assim, É coisa para ver desde a adolescência já. é, né? Tem gente que Prover, aprende habilidades, né? prover pro, Faltando. prover pro futuro. Exatamente. Assim que eu comecei a trabalhar, eu pensei, vou juntar um dinheiro, eu quero comprar um terreninho, construir minha casinha. Na época era mais fácil, né? É, Mais barato. Na idade do José já tinha esse pedaço de terra de onde eu moro. Né? Construção já foi uma outra arrancada mais demorada. As pessoas ficaram mais caras também. mas, Márcio, o que fica mais difícil hoje é você fazer essas coisas no centro da cidade, né? Ah, sim, 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 é mais caro ainda. Porque na época que você comprou isso aí, esse bairro aí não tinha nada. Era deserto. Era Era deserto deserto. Eu mesmo. lembro desse, eu Exatamente. lembro desse bairro. Isso aqui tinha recém deixado de se tornar uma É fazenda, isso, né? é isso. E Então, assim, era tudo ativado, uma casa aqui, outra ali só. então você se submeteu a isso, né? Porque você não Sim, sabia o que, que ia dar isso. Aí. sim, eu arrisquei, né? A desbravar esse sertão. Entendeu? Mas tem muitos sertões aí para desbravar, né? Eu digo assim. Sim. é, a- Tem dificuldades hoje maiores e tal, mas, Uhum. mas de qualquer forma, as dificuldades que tem hoje têm que ser tratadas com a mesma prudência e com a mesma, o mesmo cuidado de como as dificuldades eram tratadas no passado. As Sim, dificuldades sempre haverão. sempre não. Né? Então, assim, é, cada um com o seu quinhão, né, de Uhum. dificuldades, né? É, e outra coisa, né? Você propõe, Deus dispõe, né? Porque, veja bem, José, o que ele estava pensando aqui? Vou ficar aqui em Nazaré pro resto da minha vida. Uhum. Então, daqui a um tempinho, nós vamos ver a descrição da viagem dele pro Egito. É, Tá certo? desse Então, jeito. Deus dispôs, né? Sim. Então, ele. É claro que você tem que fazer o planejamento da sua vida, Uhum. contando que Deus pode dispor de outra forma, né? Sim, até a segunda ordem, né? Ele podia dispor que você fosse morar no Afeganistão. Sim, E você você tinha que tinha, desistir um. esse lote aí ia ficar aí para sempre, entendeu? Sim, tinha que ter que vender depois. Então, mas a gente tem que propor, né? É, tem que dar um passo, né? E também, muitas vezes, tem que também contar com a ajuda de Deus para mostrar se esse passo também é o acertado. Isso. Tem É, gente que jura que tem vocação matrimonial, mas não tem nem vocação e nem preparo. Ou uma coisa ou outra. Né? é, é. Isso tem que ser bem pensado também. Bom, acho que foi só isso, professor. Isso tudo, né? Muito bom, Obrigado. muito bom, muito bom, Márcio. Obrigado a você. Obrigado a você. Mais alguém quer fazer alguma observação sobre a leitura?
Então, coraçãozinho da Juliana. Então, Deus lhes pague. Opa! Ana Paula me lembrou aqui. Peraí, deixa eu ver o microfone direito. Ela comentou uma coisa interessante que eu pensei que fosse comentar, mas não comentou. Os mercadores, na verdade, eles levaram notícia para os outros, né? Porque já havia sido revelado a Nossa Senhora pelo anjo. Né? Ele só replicou uma realidade que tinha acontecido. Mas é porque dá a impressão de que... Sim. E certamente deve ter sido a impressão, né? Que Maria ficou sabendo por causa do mercador, né? Sim, ela não contou isso. É claro. Né? Nem pro José, nem pra ninguém. Eles iam pensar, Deus até deve ter colocado isso, que o Cleófas ia virar para ela e falar assim, mas menina, de onde é que você tirou isso? Não, pois não dava para explicar. Não dava. Mas era só isso, desculpa a interrupção. Não, ótimo. Então, foi até bom o Márcio me interromper, porque eu já ia acabar antes de avisar. É o seguinte, eu vou fazer uma pequena viagem, então na sexta a gente não teremos a leitura. E amanhã, como é feriado, a missa vai ser às 8, né? Também nós não teremos. Amanhã é a festa do Corpo de Deus, né? E então nós nos encontraremos aqui na próxima segunda-feira, tá certo? Então Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo feriado amanhã, um santo final de semana. E na segunda-feira que vem nós nos encontraremos. Certo? Sim, às 9, eu sei. Eu falei às 8, mas é às 9. Obrigado, Ana. A missa, né? Então, até segunda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Maria Madalena de Paz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.